você já ouviu falar da prótese bucomaxilofacial? Esse ramo especializado da odontologia vai muito além do sorriso. Ele devolve autoestima, função e qualidade de vida para pessoas que sofreram traumas, cirurgias oncológicas ou que nasceram com malformações na região do rosto. A reabilitação estética e funcional por meio dessas próteses pode transformar a vida de pacientes com perdas parciais ou totais da face. Na entrevista de hoje, vamos entender como é este trabalho tão delicado e essencial que une ciência, tecnologia e sensibilidade humana. Para isso, vamos receber a professora Adriana Corsetti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que possui graduação em odontologia, mestrado e doutorado em cirurgia bucomaxilofacial e especialização em prótese bucomaxilofacial. Bem-vinda, professora Adriana. O que atraiu inicialmente para a odontologia e mais especialmente para a prótese bucomaxilofacial? Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando sobre a prótese buco. O que me trouxe, na verdade, eu sempre fui apaixonada, né, uma apaixonada pela odontologia e pela cirurgia, né? Então a minha primeira área de atuação foi a cirurgia bucomaxilofacial e dentro da cirurgia a gente acabou encontrando muitos pacientes, né, com essas mutilações de face, então sem o olho, sem o nariz, né, para que o leigo também entenda um pouquinho melhor. E não tinha, na verdade, quem reabilitasse esses pacientes, né? Isso a gente está falando ali de 2004, 2003, por ali. E aí, em 2005, eu busquei especialização em prótese bucomaxilofacial, que só tinha em São Paulo, né? Hoje, ainda só tem em São Paulo. E até para informação, assim, hoje a gente tem 13 especialistas em prótese bucomaxilofacial apenas no estado, né? E uma lista infinita de pacientes que seguem, né, com essas mutilações e que a gente precisa reabilitar. Como tu mesmo falou, né, nosso público é bastante diverso, a gente passa por profissionais da saúde, né, que podem ter interesse na especialidade, mas também um público leigo que pode ser até potencial paciente para essa especialidade. Então, para quem não é familiarizado então com a especialidade, como que tu define a prótese bucomaxilofacial e quais são as principais condições ou necessidades, né, que atendem a especialidade? A prótese bucomaxilofacial, por definição, é a área da odontologia, é uma especialização, né, que faz a substituição, né, a reconstrução aloplástica, então não é nada cirúrgico, das porções da face. Então, do nariz, da orelha, do céu da boca, né, do olho, das regiões faciais, com substitutos aloplásticos que são materiais, né? A gente usa muito ou acrílico, no caso das oculares, ou silicone. Então a gente tenta mimetizar essas áreas perdidas para que o paciente consiga sair na rua, né, e sem ser notado, digamos assim, que não viva às custas da mutilação, né. Uma coisa que é importante dizer é que o diagnóstico do câncer, né, especialmente das neoplasias, tem os traumas também, os pacientes que nascem com as deformidades, mas ele tem sido cada vez mais precoce, então tem se conseguido curar esses cânceres, o câncer, né, mas às custas da mutilação. Então a gente precisa que esse paciente receba essa reabilitação para que ele consiga, né, enfim, poder conviver em sociedade, né? Sim, tem um impacto bem significativo na qualidade de vida desses pacientes, né? Exato. E quais são os maiores desafios técnicos e emocionais, assim, que tu percebe nesse dia a dia, né? Que não deve ser fácil, né? Em relação a essa relação que tu constrói junto com teus pacientes. A odontologia é muito feita de protocolos, né? A prótese bucomaxilofacial, eu sempre digo, tem protocolos, mas cada mutilação é uma, né? O tipo de tecido que tu encontra, o formato, né? Então, a maior dificuldade técnica, na verdade, é reabilitar esse paciente da melhor forma possível, né? Os materiais não são materiais baratos, né? São materiais caros, então, e tecnicamente dizendo, a gente exige uma escultura, então, né, uma escultura manual, muitas vezes a gente usa de tecnologia, né? Posso até explicar um pouquinho, mas tecnicamente é difícil, né? A gente aprende na faculdade de odonto fazer dente, né? Escultura de dente, então a gente tem que fazer um nariz, um olho, uma face, né? Então, tecnicamente falando, é muito difícil. Eu acho que o maior desafio é realmente a parte emocional, né? A gente recebe pacientes muito mutilados de face, mas também emocionalmente. Né? São pacientes que estão com a face e daqui a pouco vão para a cirurgia e saem sem uma porção da face. Então, emocionalmente muito abalados, né, mutilados emocionalmente. Então, a gente sempre diz que a prótese, ela auxilia na estética, na função, na proteção dos tecidos, mas muito na parte emocional e na autoestima e serve como terapia psicológica para o paciente. E eu imagino, né, e a gente percebe a complexidade que é tratar esses pacientes
e já posso inferir que tu trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu queria ouvir da tua parte quais são as outras especialidades que tu considera importante nessa reabilitação, né? E a importância dessa integração entre as disciplinas e entre as profissões. Eu acho que cada vez mais, né, a gente não consegue trabalhar sozinhos, e isso é ótimo, né? Então, a gente tem hoje lá na nossa extensão, temos os dentistas, né? Então, a gente tem dentista voluntário que trabalha conosco, tem os alunos da odonto, a gente tem também a nutrição. A nutrição é super importante, porque os pacientes, especialmente os que perdem o palato, que é o céu da boca, né? Eles ficam com a condição nutricional dificultada, então elas fazem esse acompanhamento. Fonoaudióloga, sem dúvida nenhuma, para a fala, né, desses pacientes, que acaba que, enfim, dificulta muito o pós-operatório. A gente tem uma fisioterapeuta, nossa, ela faz um trabalho incrível, né, com toda a mobilização da face. Psicólogos, né, que a gente não tem na nossa equipe, mas os hospitais todos têm esse serviço para esses pacientes. Os médicos de cabeça e pescoço que nos encaminham e que fazem os reparos, cirurgia plástica, toda a área da medicina, a enfermagem. Não tem como trabalhar sozinho nesse paciente, né? Então, vocês imaginam que muitos pacientes que fazem essas cirurgias ficam com sonda de alimentação, então é todo um cuidado, né? Até que a gente restabeleça esse paciente, né, nas suas funções e que ele consiga, então, voltar às suas atividades. Tu comentou em alguns hospitais, né? Como é que hoje funciona o atendimento do serviço de prótese bucomaxilo que tu trabalha? A gente recebe de todos os lugares, inclusive do Brasil, né, lá no nosso serviço. Eles vêm puramente de hospitais, né, ou clínicas, ou pacientes de médicos, enfim, que acabam encaminhando, mas normalmente é o médico que encaminha para a gente. Como é feito o encaminhamento? Acho que é importante dizer, a gente tem um formulário de encaminhamento e hoje a gente tem mais de 150 pacientes em lista de espera. Né? Claro que a gente teve uma pandemia, né, que acumulou pacientes, depois a gente teve a questão das enchentes, que também a gente ficou sem conseguir atender, mas hoje a gente tem conseguido atender um volume maior, cada vez maior de pacientes, para tentar enxugar essa lista, né? Porque a gente não pode admitir um paciente nessa situação estar em casa aguardando esse tipo de atendimento, né? Perfeito. Numa outra resposta, tu comentou sobre as questões tecnológicas que estão sendo trazidas, né, para essa especialidade. Quais são as mais recentes que tu poderia nos comentar e como elas têm impactado na prática clínica? Ela tem mudado bastante para a gente, especialmente o tempo de reabilitação, né? O tempo e a qualidade, né? Antigamente a gente moldava a face do paciente, né? Isso demandava um tempo, né? E era desconfortável também, né? Desconfortável, né? Tinha tudo isso e além do custo de todo o material, hoje a gente tem um scanner facial, que a prótese conseguiu comprar, então a gente tem um scanner, a gente consegue imprimir a face do paciente numa impressora 3D. Agora, inclusive chegou semana passada uma impressora. Então são coisinhas que a gente está conseguindo fazer para melhorar essa parte tecnológica. Então só essa parte a gente já ganha um tempo enorme. A gente está conseguindo também, num segundo momento, ao invés de esculpir toda a estrutura, por exemplo, o nariz, a gente consegue modelar isso no 3D, né? Através de um outro nariz, de um outro paciente ou de um aluno, muitas vezes, a gente consegue modelar. Também a gente ganha muito tempo. A outra coisa que a gente tem feito são os implantes. Como implante intrabucal, a gente faz extra-oral. E aí a gente consegue usar guias, né, também impressas e planejadas digitalmente para conseguir fazer essas próteses. N outros estudos, a gente está conseguindo agora, a gente está em testes, assim, mas a gente já teve uma aluna que defendeu um TCC com impressão de ocular. Então, ao invés de fazer toda a prótese, a gente consegue imprimir em resina, fotografar a íris, acoplar. Então, assim, uma prótese que demoraria 3 semanas, demora umas vezes. Então, tudo isso melhora a qualidade das próteses que a gente está confeccionando, né? E também a qualidade. E até a minha próxima pergunta era sobre como tu percebe, né, qual é a expectativa sobre o futuro da especialidade, mas parece pela tua fala que que vocês já estão começando a viver esse futuro, né? Assim, eu como uma sonhadora, eu sou professora da universidade, a gente quer chegar longe, né? Sim, eu acho que a gente já está vivendo bastante coisa que a gente sonhou há 15 anos, talvez 20 anos, mas ainda tem muita coisa que eu gostaria de implementar lá no serviço, assim, para ganhar tempo, para melhorar a qualidade, né, das próteses. E eu penso que num futuro, talvez não tão longe, pensar em também reabilitações através de células-tronco e toda essa área da nanotecnologia
e realmente das células-tronco de Engenharia de reconstrução, tecidos. de engenharia de tecidos, isso. Porque eu acho que talvez já se fala em transplante facial, alguma coisa já se fez, né? Com limitações, claro, mas quem sabe no futuro não se consiga, né? Então, assim, existe um grupo que faz, por exemplo, reconstrução auricular já com cartilagem in vitro. Então, talvez no futuro mesclar tecnologia com a prótese mesmo, mas também talvez alguma coisa da engenharia dos tecidos. Perfeito. Encaminhando para o final da nossa conversa, professora Adriana, eu queria que tu me comentasse conosco, assim, se houve algum caso clínico, alguma experiência profissional que foi bastante marcante, de uma forma bem significativa na tua formação, que tu pudesse compartilhar com a gente. Eu sempre digo que eu vou um dia escrever um livro, assim, porque tem histórias lindas, extremamente impactantes, mas, assim, o que eu posso dizer, assim, durante todos esses anos de reabilitação, que mais me impactou foram, assim, alguns pacientes que chegaram para mim e me disseram a seguinte frase, né? Se eu soubesse que eu ia ficar assim, talvez eu não tivesse feito a cirurgia, a remoção do câncer, né? Porque eu fiz e eu fiquei com essa mutilação e eu não sei se eu queria ficar assim, né? Então isso impacta e dói na gente, porque assim, ele fez a cirurgia porque ele tinha vontade de viver, né? Mas viver com essa mutilação tem sido muito mais doloroso, né? E eu já tive uma paciente especialmente que me impactou muito, ela sentou na cadeira e ela disse, a senhora precisa me ajudar. Mas uma reabilitação extremamente difícil, talvez a mais difícil que eu tenha feito até hoje, porque era muito grande, a gente trabalha com múfulas pequenas, não sabia como eu ia fazer, ela disse, a senhora precisa me ajudar, porque diferente disso eu não sei se eu quero continuar vivendo. Né? E aí, aquilo ali me pegou numa forma, porque a gente demora até entender o que, né? Meu Deus, eu vou precisar fazer alguma coisa por ela, né? E aí a gente fez, e foi um trabalho conjunto, a gente teve até uma artista plástica que ajudou nessa confecção, porque era uma peça muito grande. E depois, como a gente ia fixar a peça, enfim, foram inúmeras pessoas, assim, pensando juntas, né? E o trabalho realmente ficou muito bonito. Eu a vi 5 anos depois, de novo. Então, a gente reabilitou ela em 2007, 2008. Eu a vi faz uns 2 anos. E o ano passado de novo. E ela tá bem e tá feliz, né? Ela casou. Então, assim, a gente vê o tanto que a gente consegue, né, mudar a vida dos pacientes. Eu teria aqui horas de histórias para contar para vocês de pacientes, enfim, que não tinham mais vida social, de que não saíam mais, que não se reuniam mais com a família, que voltaram. Voltei a andar de bicicleta, que é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Voltei a usar meu brinco, né? Então, assim, voltei a usar meu óculos, porque eu não tinha como apoiar. Então, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Assim, sempre digo que a gente acaba valorizando muito mais as coisas, né? E falei bastante do câncer aqui, mas também tem pacientes que sofreram acidentes e outros motivos, né? Mas, enfim, é uma área muito linda da odontologia, né? E que merece ser vista. Então, obrigada por mostrar ela um pouquinho aqui. Imagina, a gente que agradece, professora Adriana. Muito obrigada novamente por teu tempo, né, pela tua disponibilidade, por estar participando do programa conosco. Foi uma experiência bastante valiosa e emocionante, né, que comprova e realmente mostra como a odontologia vai muito além dos dentes, né, da própria boca. Então, muito obrigada. E aí, você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.